Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos cultuar a Deus nessa tarde, mais uma vez, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor nos guardou. Ficamos felizes porque Deus tem guardado a nossa vida, a nossa família. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus a todos. Que Deus guarde, que Deus livre e proteja. Irmã Guilmar Faria Bergershausen, Deus abençoe. José Moreira, Deus abençoe a todos. Amém, irmãos? Que Deus guarde a todos e proteja com as suas copiosas bênçãos. Mauro Mendes, Célia Maria, Leandro Souza, Deus abençoe. Deus abençoe, irmão Samuel também, Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Maria Barros, que Deus abençoe a todos. Fiquem firmes na presença de Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Estamos muito felizes com Deus por mais esta oportunidade. Deus abençoe o pastor Jonas, Iris Branco, Célia Martins, Aparecida Lima. Deus abençoe. Nelly Azevedo. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus guarde a todos. Que Deus proteja a todos do mal, do perigo, das tribulações. Porque Deus é bom, Deus é maravilhoso e a sua benignidade dura. Sua benignidade dura para sempre, para sempre. Amém, meus irmãos? Amém. Graças a Deus por tudo, né? Vamos louvar o Senhor, mas antes quero fazer uma oração em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de misericórdia, Deus de maravilha. Muito obrigado, Senhor, por tudo, meu Deus. Muito obrigado pela tua bondade, pela tua força, pela tua graça. Senhor, meu Deus, aumenta a nossa fé, fortaleça a nossa vida na tua santa presença. Venha nos ajudar e nos dar o livramento com teu poder, com a tua misericórdia. Faça, Senhor, meu Deus, uma obra tremenda, uma obra poderosa no meio do teu povo, guardando e livrando a todos com teu poder, com a tua misericórdia, a tua força. Em nome de Jesus, Senhor. Santo Deus, venha, meu Deus, agora tocar, Senhor, na vida do teu povo, através do teu poder, do teu Espírito Santo, da tua graça e da tua misericórdia. Faça, Senhor, uma grande obra, uma poderosa obra, com teu poder nesta hora. Venha, meu Deus, falar ao coração do teu povo. Em nome de Jesus, guarda, livra, proteja, com teu poder, com a tua misericórdia, com a tua graça, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém? Deus abençoe pastor Orotildes, Deus abençoe Colombo, que Deus abençoe irmã Primo, está triste, perdeu uma amiga de infância, morreu de Covid-19. Muitas pessoas estão partindo mesmo, mas nós vamos ficar firmes com Jesus. Não é brincadeira, mas também não é motivo para desespero, porque o Senhor tem nos guardado até aqui. O Senhor tem nos protegido, né? E Ele vai continuar nos protegendo. Deus tem propósitos de salvação. Deus tem propósitos conosco. Fiquemos firmes na presença do Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Amém, meus irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com alguns hinos. Vamos exaltar a Deus. Porque nós temos que adorar a Deus de verdade. Você que está na tua casa, quando eu peço para pegar a harpa cristã, pegue mesmo. Pegue a harpa cristã, vamos louvar a Deus, vamos adorar ao Senhor. Porque Deus é bom e nós precisamos louvar ao Senhor. Amém? Vamos louvar o Senhor com o hino 296. Glória a Deus. Vamos louvar o hino 296. Hino 296. Eu quero ver se eu tenho a altura dele aqui. 296. Glória a Deus. Graças a Deus. Não temos. Vamos louvar. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender,
pai suplicava pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente a oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo a sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo a sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória, sobre o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Renovados em força seremos, nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Convida quem você conhece para louvar a Deus nesta tarde conosco. Nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Jesus. Meus irmãos, hoje é dia de Santa Ceia na sede mundial. Então eu quero louvar com os irmãos o hino 301. Glória a Deus. Porque na verdade, Cristo já nos preparou mesmo um manjar, né? O Senhor preparou para nós esse manjar. Então vamos louvar esse hino. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus
vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Glória a Jesus, aleluia. Graças a Deus por tudo, meus irmãos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com mais um hino. Esse é bonito, hein? Glória a Deus. 303, meus irmãos. Quando o sol brilhar, quando o sol brilha em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus para obter perdão, plena salvação. Tu precisas de Jesus para caminhar firme sem errar. Tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Mesmo havendo paz, calma, muito verás. Tu precisas de Jesus.
preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Quando a morte entrar em teu próprio lar, tu precisas de Jesus. Ante o tribunal, decisão final, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Glória a Deus. Que maravilha nós louvarmos a Deus, né, meus irmãos? Vamos louvar o Senhor mais um hino. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Oh, Jesus. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Oh, Jesus. Glória a Deus. Quem deseja ir para o céu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória. Quer saber? Vou cantar um hino aqui do nosso Inário, a Voz da Libertação. Cadê ele? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Será que eu consigo encontrar aqui? Está na harpa. Glória a Deus. Qual é o nome? Neste mundo enganoso e tão pecaminoso, não sinto alegria. Glória a Deus. Será que a gente consegue achar? Eu desejo partir Seu nome? e voar ao encontro de Deus, para não mais voltar, para sempre ficar com Ele no céu. Eu desejo partir e voar ao encontro de Deus, para não mais voltar, para sempre ficar com Ele no céu. Glória a Deus. Quem deseja partir para o céu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que maravilha, meus irmãos, é nós estarmos na presença do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Está difícil. Deus vai preparar. Deus vai preparar, né, meus irmãos? Glória a Jesus. Aleluia. Eu vou louvar o Senhor aqui, então, com outro hino. 94. Esse é antigo, hein? Videira Verdadeira. É o nome do disco, né, do CD, né? Videira Verdadeira. Eu pedi ao Senhor uma graça, pela fé lá no monte subi, para o céu levantei meu olhar e orei, o poder de Jesus vi ali. Meu desejo é falar deste amor divinal, que no mundo não há outro igual.
Meu desejo é falar deste amor divinal, que no mundo não há outro igual. Confessei meu desejo sincero, meu anelo Jesus vai me dar, e um dia sairei pelo mundo a pregar a mensagem que pode salvar. Meu desejo é falar deste amor divinal, que no mundo não há outro igual. Meu desejo é falar deste amor divinal, que no mundo não há outro igual. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Deus abençoe a irmã Shirley Conceição, pedindo oração para se libertar da síndrome do pânico e da depressão. Deus vai te dar vitória, irmã Shirley. Creia na misericórdia de Deus. Amém, irmã? Creia na misericórdia de Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Meus irmãos, vamos ler a palavra do Senhor aqui em São João, capítulo 10. Abra sua Bíblia comigo em São João, capítulo 10. Glória a Deus. São João, capítulo 10. Glória a Deus. Glória a Jesus. São João, capítulo 10. São João, capítulo 10, verso 39. São João 10, 39. Abra sua Bíblia comigo. São João, capítulo 10, verso 39. São João 10, 39. Amém? Glória a Deus. São João 10 e 39. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. São João capítulo 10, verso 39. Diz assim: procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se de suas mãos e retirou-se outra vez para além do Jordão. Além do Jordão. Além do Jordão. Para o lugar onde João tinha primeiramente batizado. E ali ficou. E ali ficou. No Jordão. Ficou no Jordão. Meus queridos ouvintes da palavra do Senhor, nós estamos contemplando aqui nas Escrituras um lugar singular, reservado por Deus para algumas explicações, para algumas compreensões, que diz muito respeito a nós, relacionado ao Jordão. O Jordão, este lugar
disputado por árabes e por judeus até no dia de hoje. O Senhor Jesus está na festa da dedicação. No dia da festa, ele é interrogado pelos judeus. Declara-se como Messias, filho de Deus. Então eles desejam apedrejar Jesus. E ele se retira para além do Jordão. Na Bíblia Sagrada nós encontramos algumas passagens bíblicas relacionadas ao Jordão. Algumas passagens bíblicas. Eu quero trazer aos irmãos aqui algumas referências. Lembrando aos irmãos que quando nós começamos o nosso culto, nós começamos o nosso culto já com o propósito, com a finalidade de adorar a Deus. Então já temos que estar com a Bíblia na mão, preparados para meditar na santa palavra do Senhor. E nós encontramos na mesma Bíblia a sagrada palavra de Deus. Alguns exemplos do Jordão. O primeiro exemplo que eu quero trazer aos irmãos aqui é o exemplo de Josué. Josué, aquele mesmo que assumiu o lugar de Moisés. Não é fácil assumir o lugar de Moisés. E agora esse Josué, ele está conduzindo o povo de Deus com destino à terra prometida. E quando ele está para conduzir o povo com destino à terra prometida, eles precisam passar por Jericó, passar por Ai, passar por uma região desértica até chegar à terra prometida, Canaã, terra dos cananeus. Mas antes de chegar na terra dos cananeus, antes de atravessar Ai e antes de atravessar Jericó, eles precisam atravessar o Jordão. O Jordão, ele sofreu uma grande perda e uma grande defasagem hídrica nesses últimos 2000 anos. Mas o Jordão sempre foi um rio bastante largo, com correntezas, um rio muito bonito, um rio que sempre chamou a atenção da comunidade internacional, principalmente com relação aos judeus que sempre estiveram em evidência. Mas Josué tinha que atravessar o Jordão com o povo, e na época das cheias do Jordão, não era possível se passar caminhando pelo Jordão. E na época das cheias do Jordão, nós vamos encontrar ainda uma outra dificuldade. O Jordão, por ser um rio de correnteza, ele poderia proporcionar algum tipo de perigo, de afogamento para o povo que tentasse atravessar. E meus queridos irmãos, somado a esses perigos, nós encontramos um perigo ainda maior. Nos dias da travessia de Josué, o povo de Jericó observava o Jordão, porque o Jordão fazia parte de suas posses. Então o povo de Jericó não abria mão da vigilância sobre o Jordão. Eles estavam observando o Jordão, cuidando do Jordão, para ninguém atravessar. Se alguém atravessasse, era invasor. Se alguém atravessasse, seria alvejado pelas flechas. O Jordão, sempre tinha alguém cuidando. Então era um desafio. E Josué tinha que atravessar o Jordão com o povo de Israel, senão ele não chegaria na terra prometida. Ele tinha que atravessar o Jordão, não tinha como rodear, não tinha como margear, não tinha como desviar a rota, não tinha como fazer um outro cálculo, teria que atravessar o Jordão. Tinha que ser o Jordão. E muitas vezes na nossa vida nós tentamos atravessar, tentamos pular algumas fases, mas não tem como. Quem não gostaria de pular pelo menos os 6 meses do ano de 2020? Quem não gostaria de virar essa página? Mas não tem como. Nós assistimos, nós presenciamos a tristeza de muitos moradores de Blumenau no ano de 2008. Foi triste, foi terrível. Mas não tinha como, não teve como mudar isso. Não teve como evitar isso. Aconteceu. As coisas acontecem. Por mais que nós não queiramos, mas as coisas acontecem. Então não adiantaria nada Josué tentar
desviar a rota, ele tinha que passar pelo Jordão. Nós temos que passar por algumas situações da nossa vida. Nós temos que atravessar. Josué tinha que atravessar. Você sabe o que acontece? Era época de cheias. E um rio profundo. Um rio de correnteza. Não é bem assim para atravessar o Jordão. Mas Josué, com a graça de Deus, com os sacerdotes de Deus, eles estão carregando a arca do concerto. E a arca do concerto vai na frente. E então, os sacerdotes estão em 2 na frente e 2 atrás, com 2 varas nos seus ombros, 2 na frente e 2 atrás. E eles atravessam o Jordão com a arca do concerto. Sabe como? Quando eles pisam nas águas do Jordão, as águas se separam. As águas se separam, deixando um caminho a seco, igual aconteceu no Mar Vermelho com Moisés. Deus dando uma demonstração. Josué, sacerdócio e sumo sacerdócio, preste atenção. Eu fui com Moisés e eu também sou com vocês. Podem atravessar o Jordão a seco. Podem atravessar porque eu estou cuidando de vocês. Podem atravessar o Jordão. Eu sou com vocês. A arca do Senhor foi na frente e eles foram atrás, atravessando o Jordão. Sabem por quê? Porque Deus era com eles. E eles atravessaram o Jordão. Estavam com a arca do concerto e atravessaram o Jordão. Daí você me questiona, pastor, eles estavam com a arca e estavam com o general Josué. Por isso eles conseguiram atravessar o Jordão a seco. E eu não tenho Josué, não tenho sacerdotes, não tenho sumos sacerdotes e não tenho a arca, aquele caixote revestido de ouro, com a tampa do propiciatório, tendo 2 querubins, um olhando para a face do outro em cima, tendo dentro o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da lei. Onde eu teria este artigo, esta relíquia? Eu não tenho esta arca, então eu não posso atravessar o Jordão. Você pode sim. Você não tem a arca, simbolizando a arca verdadeira, aquele caixote verdadeiro, aquele caixote físico você não tem, mas você tem a presença de Deus e você vai atravessar o Jordão em nome de Jesus. Glória a Deus. Ainda que você não tenha aquela arca, ainda que você não tenha o sacerdócio e ainda que nós não tenhamos Josué vivo em nossos dias, nós temos Jesus de Nazaré. E eu vou te trazer uma situação interessante que talvez você não sabia, mas o nome Josué e o nome Jesus é pronunciado da mesma maneira no hebraico, Yoshua. Yoshua. Porque no hebraico não tem vogal, só tem consoantes. Então nós vamos encontrar o nome Josué da mesma maneira que o nome Jesus, que significa a salvação vem de Deus. Deus é a salvação. Você não tem Josué, mas você tem algo melhor que Josué. Você tem a presença de Deus, você tem Jesus na tua vida. Então você vai atravessar o Jordão. Outro exemplo que eu não posso me esquecer, relacionado ao Jordão. Muitos anos depois, nós vamos encontrar um homem usadíssimo nas mãos de Deus chamado Elias, um profeta. O seu nome já significava: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Grande profeta. Este profeta tinha uma intimidade tamanha com Deus, que ele promove um grande avivamento dentro do Israel que estava desviado. Israel estava uma vergonha, em frangalhos. Israel estava depravado, decaído. A adoração verdadeira tinha sido corrompida. A manifestação do poder de Deus não acontecia mais. E o pior, todo tipo de veneração diabólica, satânica, importada de Sidom, todo tipo de adoração, a divindade pagã chamada Baal, a divindade pagã chamada Azera. Vale lembrar aqui que o nome Azera no original hebraico significa bosque. Você já viu um carrão bonito de uma marca oriental, que eu não vou falar aqui, chamado Azera? Esta palavra Azera significa bosque. E muitos adoravam aos bosques, adoravam aos postes ídolos. Inclusive, em grandes cidades do Brasil, existem monumentos do Brasil e do mundo, monumentos de adoração, chamados obeliscos, que é um tipo de adoração ao falo, o aparelho reprodutor masculino.
E estes falos e estes obeliscos eram montados aos grandes números dentro de Israel, nos dias de Elias. Nos principais centros de adoração se adorava ao falo, se adorava a Azera, se adorava a Baal, se adorava a divindades pagãs. E Elias, o grande homem de Deus, foi utilizado para promover um grande avivamento. Mas devido à perseguição ferrenha de Jezabel, a endemoniada da Jezabel, juntamente com seu esposo, coitado, conivente com suas práticas diabólicas, acabou por fim fazendo uso, de acordo com o que nós entendemos no português, o nome Acabe, em hebraico é Ahab, em hebraico, mas em português é Acabe que nós falamos. Ele quase que acabou fazendo um trocadilho da palavra relacionada ao nome dele. Perseguiram tanto Elias, que Elias no seu íntimo desejou a morte. Fugiu, desejava a morte, fugindo da morte. Parece contraditório, mas tamanha é a situação quando alguém está sem saída. E lá está Elias fugindo da situação difícil, até que Deus mesmo diz a ele: você vai escolher um sucessor, e eu vou te mostrar quem é. Você vai passar por Abel Meolá, e tem um homem lá, que está com 12 juntas de bois. O nome dele é Eliseu. E ele vai ser o teu sucessor. E então Elias passa por Eliseu. Eliseu recebe de bom grado o seu chamado. E agora Eliseu começa a aprender o ofício profético com Elias. Não que isso fosse necessariamente uma profissão, era uma vocação divina, mas tinha uma grande influência, uma grande repercussão social. Eliseu aceita o chamado. Certa feita, então, prestes a ser arrebatado ao céu num redemoinho, Elias diz para Eliseu: preste atenção, eu preciso ir até Betel. Você fica aqui em Gilgal e daqui a pouco eu posso voltar. Eliseu disse: não, vive o Senhor e vive a tua alma, que onde tu for eu irei. Então, quando eles chegam a Betel, Elias novamente diz a Eliseu: fica aqui, porque eu preciso ir a Jericó. Deus me mandou ir para lá. Eliseu está junto e diz: não, aonde você for, eu vou. Quando estão em Jericó, Elias diz a Eliseu: eu agora vou ao Jordão. Eu preciso que você espere um pouquinho, daqui a pouco eu volto. Eliseu não deixa dele. Eliseu não larga dele. Nem que vá para o Jordão, nem que tenha que ir para aquele rio de difícil passagem. O Rio Jordão significa tanta coisa. No caso, para Eliseu, significa um grande desafio. Mas eu vou. Vai para o Jordão? Eu vou. É para Betel? Eu vou. É para Jericó? Eu vou. Para onde for, eu vou. Então a Bíblia Sagrada nos relata que Elias está com a sua capa. Não vou dizer que era uma capa milagrosa. Eu vou dizer que aquela capa representa um tipo de vestimenta exterior. Mas ele toca com aquela capa e o Jordão se abre. Eliseu fica maravilhado. Então Elias diz para ele: Eliseu, eu hei de ser tomado de você. Você já sabe disso. Eliseu diz: eu sei. Então me pede alguma coisa que eu te faça. Eliseu diz assim: quando você subir, eu quero a porção dobrada do Espírito que está em você. Elias diz para ele: dura coisa me pediste. Por quê? Porque o Espírito pertence a Deus. O poder pertence a Deus. A unção pertence a Deus. As realizações miraculosas, tudo pertence a Deus, não ao homem. Não existe uma detenção de milagres, de operações extraordinárias. Tudo está nas mãos de Deus. Até mesmo alguma operação espúria promovida pelo anticristo, ela precisa de uma autorização de Deus para se fazer uma definição de quem é fiel e quem não é. Mas tudo passa pelas mãos de Deus. Jesus diz em Mateus 28:18: é-me dado todo poder no céu e na terra. Agora, resumidamente, a Bíblia vai nos relatar que um carro de fogo separa Elias de Eliseu, e um redemoinho vai elevando Elias ao céu. E quando Elias vai subindo ao céu, a sua capa cai. E quando a capa cai, Eliseu apanha ela imediatamente.
E quando ele está em poder, em posse dessa capa, apesar de ter perdido a Elias, oh glória, ele faz uma prova, ele faz um questionamento. Onde está o Deus de Elias? Onde está o Deus de Elias? Por que ele faz essa pergunta? Ele tem que atravessar o Jordão de novo. E não era tão fácil assim para atravessar o Jordão. Muita gente está olhando para ele. Muita gente está observando ele. E nesse momento ele vai fazer uma prova se de fato valeria a pena ele levar à frente esse chamado profético, esse ofício profético. Porque se esse Deus é o Deus de Elias, ele precisa se manifestar para mim também. E quando ele estende o seu manto, o Jordão se abre e ele atravessa e o seu ministério é autenticado. Você entendeu? Ele tocou no Jordão e o Jordão se abriu. Você está entendendo que poder extraordinário? Que poder glorioso? O Jordão se abriu. Aí você me pergunta de novo, pastor, mas Eliseu tinha uma capa e ele tocou nesta capa, com esta capa no Jordão, e o Jordão se abriu, por isso ele conseguiu. Eu também tenho que atravessar o Jordão, mas eu não sou Eliseu, e eu não tenho uma capa para tocar no Jordão. Você não tem uma capa, e você não é Eliseu, mas você também vai atravessar o Jordão, e ele vai se abrir. Eu vou te explicar por quê. Jesus, representando Elias, subiu para o céu, e quando ele sobe, sabe quem desce? O Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, e através do Espírito Santo, você vai atravessar o Jordão da sua vida. Através do Espírito Santo de Deus. Através do Espírito Santo de Deus. Muito mais à frente, meus irmãos, nós vamos encontrar agora uma nova travessia do Jordão. Essa travessia é a mais fatídica. Meus queridos, nós temos duas fases em nossa vida: antes de Cristo e depois de Cristo. Você está vendo atrás de mim um calendário? Está marcando 2020, depois de Cristo. Queiram os ateus ou não, queiram os judeus ou não, queiram os muçulmanos ou não, queiram os budistas, os ateístas ou não, estamos em 2020. 2020 o quê? Depois de Cristo. E na nossa vida nós também temos uma fase, antes de Cristo e depois de Cristo. Nós temos fases. Assim como Jesus, ele tinha duas fases na sua vida. Antes do seu ministério, que seria a sua fase pré-ministerial, e a sua fase depois do seu ministério, a sua fase depois do seu batismo. Antes de se batizar e depois de se batizar. O Senhor Jesus também atravessou o Jordão. O Senhor Jesus também atravessou. O Senhor Jesus passou o Jordão. Antes de passar o Jordão, o Senhor Jesus era aquele carpinteiro. Provavelmente, como o homem da casa. Diz a tradição que seu pai tinha morrido, seu pai, por adoção, tinha morrido. Mas agora ele está atravessando o Jordão. Ele precisa passar por essa parte. Tem muitas pessoas que estão me ouvindo agora, muitas pessoas me escutando, que por causa desta época de pandemia, o seu batismo foi adiado. Não tire do teu coração esta vontade. Você precisa passar por esse Jordão. Salvo você, que não tem a menor possibilidade. Salvo você, que ainda terá algumas dificuldades, mas você que pode, você que tem saúde, quando voltar ao normal, nem que seja um novo tipo de normal, mas não pense duas vezes, se batize. Jesus passou por esse Jordão, você também precisa passar. E eu vou dar a minha sugestão, de acordo com o que eu creio peremptoriamente. Se batize em águas correntes. Se batize no modelo como nós batizamos na Igreja Pentecostal Deus e Amor. Eu não quero minimizar, não quero ridicularizar o teu tipo de batismo. E também não quero ridicularizar suas convicções familiares, seus históricos e antecedentes tradicionais. Se batizou aqui, se batizou ali. Eu recomendo, se batize em água de rios, águas correntes. O Jordão é corrente. O Senhor Jesus, ele atravessa esse Jordão. Ele atravessa esta fase da vida dele. Ele atravessa. João Batista o batiza, é seu primo, filho de Zacarias e de Isabel. João Batista, primo do Senhor Jesus, o batiza. Quando está prestes a batizá-lo, aleluia,
ele reconhece que é o Senhor Jesus Cristo. Ele não é nem digno de desatar as alparcas, as sandálias dos pés de Jesus Cristo, mas ele precisa fazer isso. Jesus precisa se batizar para deixar um exemplo para mim e para você, que nós precisamos passar por esse Jordão. Precisamos. Satanás não queria que o Senhor Jesus atravessasse esse Jordão, porque isso deixaria precedentes para muitas pessoas entenderem essa responsabilidade. As águas do batismo não é simplesmente uma iniciação. As águas do batismo não é simplesmente um início, um estágio religioso que se começa ali. Não, é muito mais do que isso. Jesus deixou um exemplo. Quando você se batiza, você deixa a sua velha criatura. Definitivamente, não só simbolicamente, as águas vão levando e você vai recebendo a graça do Espírito Santo. Preste atenção no que acontece. O Senhor Jesus está ali, atravessando o Jordão. Meus queridos, quando o Senhor Jesus está atravessando o Jordão, nós vamos encontrar na Bíblia uma voz do céu que brada: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. O Senhor Jesus está atravessando o Jordão. E em cima da cabeça do Senhor Jesus tem uma pomba. Esta pomba é o Espírito Santo de Deus. Jesus atravessou o Jordão. Tem muita gente que está me escutando agora que atravessou o Jordão. Tem muita gente que está me escutando agora que está se preparando para atravessar o Jordão. Tem outros que estão preocupados, atravessam ou não atravessam? Vai. Mas pastor, eu não tenho esta pomba em cima da minha cabeça. Eu não tenho João Batista para me mergulhar, para me batizar. Tudo bem, mas você tem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele mesmo. Ele mesmo. Oh, glória. Ele mesmo vai te preparar para você atravessar esse Jordão. E você tem que atravessar. A Bíblia Sagrada diz: quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. Você precisa se batizar. Você precisa. Pastor, mas o ladrão da cruz não se batizou. Concordo. Não se batizou porque não teve mais tempo. Senão pode ter certeza que ele se batizaria. Pode ter certeza absoluta. Pode ficar tranquilo que ele se batizaria. O Senhor Jesus, então, depois que é batizado, ele vai para o deserto para ser tentado pelo diabo. O Senhor Jesus foi tentado pelo diabo. Tem muitas pessoas que pensam que depois de atravessar o Jordão do batismo, será mil maravilhas, será só realizações, bênçãos, vitórias e grandes conquistas. Não, senhores. Há outros que pensam: eu vou jejuar, o diabo não vai chegar nem perto de mim, de tanto jejum que eu farei. Não se engane. Eu sou um crente de oração, o diabo tem distância de mim. Outros dizem: eu conheço a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. O diabo tem até medo de tanto que eu conheço as Escrituras. Eu sou o poderoso das Escrituras, quase igual a Apolo. Não se engane, você não conhece a Bíblia melhor que Satanás. Sabe o que é o pior? O conhecimento de Satanás é tão astuto que ele consegue distorcer. Ele conhece os radicais, o grego, o hebraico e o aramaico. E não é porque você se batizou que você vai entrar somente em fases de grandes conquistas e vitórias, principalmente as materiais, emocionais, sentimentais e existenciais. Não. A lição que nós temos de Cristo é que quando ele atravessou o Jordão, aí que Satanás o tentou. Satanás o tentou com muita fúria, com muita força e com muita velocidade. E aliás, o livro de Lucas capítulo 4 é mais enfático com relação à forma como Satanás entendia a travessia de Cristo do Jordão. Satanás se ausentou por um tempo. Ou seja, depois que Jesus atravessou o Jordão, Satanás sabia que ele não podia se desgrudar de Jesus. Às vezes você reclama: pastor, o diabo está em toda parte. O diabo está trabalhando contra mim na minha casa, está trabalhando na igreja, está trabalhando na faculdade, está trabalhando nas ruas, está trabalhando aonde eu vou, aonde eu estou, até dentro de casa. O diabo está trabalhando contra mim. Por que será? Depois que eu atravessei o Jordão, depois que eu assumi o propósito de atravessar o Jordão, parece que as coisas ficaram piores, parece que Satanás está se levantando de uma forma mais ácida, mais terrível contra mim. Por que será? Deixa eu te explicar.
existe um livro muito conhecido, escrito pelo general chinês Sun Tzu, A Arte da Guerra. Você precisa acompanhar o adversário de perto. Sabe por que Satanás se ausentou de Jesus por um tempo, mas ele jamais ficava longe de Jesus? Porque ele sabia que Jesus oferecia perigo a ele. Quando você atravessou o Jordão, você se batizou, ou você assumiu o propósito de se batizar, Satanás, ele não vai se desgrudar, ele vai ficar mesmo, bramando ao teu derredor, como um leão, procurando te tragar, mas ele não vai conseguir. Sabe por que ele vai ficar te rodeando? Infelizmente a verdade é essa, não adianta eu te mentir, não adianta eu fantasiar essa nova realidade. O diabo sempre vai estar circulando, sempre estará orbitando por onde você passar, porque ele sabe que você é uma ameaça para o inferno, ele sabe que você é poderoso em Cristo, ele sabe que Deus está contigo, e ele sabe que você atravessou o Jordão, e depois que você atravessou esse Jordão, você se torna um crente poderoso em Cristo Jesus. Atravesse o Jordão. Glória a Deus. Atravesse o Jordão. Não tenha este medo. Não tenha este medo. Mas eu quero falar para os irmãos que depois do Senhor Jesus ter atravessado o Jordão, ao que tudo indica, ele atravessa o Jordão neste texto que nós lemos aqui pela última vez. Ele está agora na festa da dedicação. Sabe o que é a festa da dedicação? Certa feita, Antíoco Epifanes, ou Antíoco Epifânio, como queira, ele entrou dentro do templo judaico na época dos Macabeus. Hamacabe, no hebraico, quer dizer o martelo. Macabeus, martelo, sobrenome martelo. Eles entraram dentro do templo. Antíoco Epifânio com sua equipe de profanos e ofereceram a Zeus. Zeus é uma divindade grega que representa o Deus máximo da mitologia grega. Zeus. Antíoco Epifânio ofereceu a Zeus, sabe o quê? O animal mais imundo e mais impuro que os judeus consideram é o porco, o suíno, Schweine, como diz os alemães. Antíoco Epifânio ofereceu um porco dentro do Santo dos Santos a Zeus, não a Deus, Jeová, Yahvé, Elohim, Adonai, Elohim, Eloqueino. Não, ofereceu a Zeus. Fez a maior das profanações. Então o povo judeu perseguiu Antíoco Epifânio, aniquilaram Antíoco Epifânio, limparam, restauraram o templo e fizeram uma festividade chamada dedicação. Então essa festa começava a ser comemorada anualmente. E o Senhor Jesus agora, ele vai a essa festa, a festa da dedicação. Sabe-se lá por quê, né? Será que não é para dizer que não é o tabernáculo de Moisés, que não é o tabernáculo de Davi, que não é o templo de Salomão, e nem o templo de Zorobabel, filho de Salatiel, e nem o templo que demorou 46 anos para Herodes construir, que de fato é o templo que vale, que é a glória do templo maior do que todas as outras, mas que é ele essa glória? Será que não é por isso? Mas o Senhor Jesus está ali e começa a discursar com os judeus, um mais endemoniado que o outro, um mais profano e mentiroso que o outro, e eles não têm argumento para discutir com Jesus. É igual aconteceu com Estevão. Eles começam a apanhar no discurso. Eles não aguentam. Eles não aguentam porque a verdade, ela refuta a mentira. E o Senhor Jesus só falava a verdade. Quem que é o pai de Jesus? É Deus. E quem que é o pai da mentira? Satanás. Então, o Senhor Jesus começa a vencê-los no discurso. Então o versículo 39 nos relata que eles procuravam prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se das suas mãos. Quando Jesus escapa das mãos deles, sabe o que o Senhor Jesus faz? E retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. Se retirou para o Jordão, atravessou o Jordão. Por que será? Por que será? Nós teríamos aqui algumas explicações para Jesus. Qual que é, por exemplo? O Jordão era uma região perto de um ermo, perto de um deserto, como ainda é hoje. Tanto que existe tanto a Transjordânia quanto a Cisjordânia, vai ser uma região que tem desertos, muito deserto. Então o Senhor Jesus foi para lá, fugindo da popularidade, fugindo dos holofotes,
fugindo da perseguição, fugindo da tensão, ele foi para o Jordão. Esse é o primeiro motivo. O segundo, quando ele vai para lá, fugindo das pessoas, fugindo de tudo, ele está sozinho, para ele ter um espaço para falar com Deus. O Jordão, nesse aspecto, significa um espaço para falar com Deus. E você pode perceber que o Senhor Jesus foi exatamente no lugar onde ele foi batizado. Sabe o que significa o batismo dele? O início de tudo. O início do seu ministério. É ali que o diabo vai enfrentar Jesus cara a cara, quando ele tinha quase 30 anos. É ali que ele vai ser batizado. É ali que ele vai receber poder extraordinário para disputar na sinagoga de Nazaré. É ali, Jordão. O Senhor está falando contigo aqui nesta palavra, para você entender que às vezes você precisa atravessar esse Jordão e voltar lá atrás, lá onde você começou, lá quando você era novo convertido, lá quando você entendia que tudo era pecado, e agora você está escutando essa palavra e talvez você se tornou tão liberal que nada é pecado para você mais, nada. Eu sei que existem extremos, e reconheço que os extremos são perigosos, mas existem situações que nós entendemos que são extremos, mas que não são. São orientações do Espírito quando nós temos o primeiro amor. Sabe qual que é a refutação de Cristo para a igreja de Éfeso? Perdeu o primeiro amor. O Senhor Jesus teve que voltar lá no Jordão. O Jordão. Eu me lembro que uma época era para mim ter ido para a Itália para comprar algumas máquinas para uma empresa onde eu trabalhava como programador de um sistema robótico de produção. E eu me lembro que eu não pude ir, eu tinha uma enfermidade no meu olho, eu sofri um acidente, e eu não pude ir naquela vez para a Itália, era para mim ter ido. Mas algo ficou na minha mente. Coordenada geográfica, o ponto zero em italiano, punto zero, ponto zero. Você conhece coordenada geográfica? Conhece? X na horizontal, Y na vertical e o ponto zero lá no centro. Para você navegar para algum lugar, você tem que saber onde você está. Quando você não sabe onde você está, não tem sentido nenhum para onde você vai. Você está perdido. Você está perdido. Às vezes, meus irmãos, nós precisamos voltar no ponto zero. E eu vou dizer, o Senhor permitiu esta pandemia para muita gente entender que chegou o momento de descer o Jordão. Tem muito crente que já estava desviado, crente que já estava fumando, participando da Santa Ceia, crente falando palavrão, participando da Santa Ceia, jogando bola, torcendo para time de futebol, falando palavrões, contando piadas, cobiçando, adulterando, fornicando e fazendo tantas outras barbaridades, imoralidades. E se continuasse daquele jeito, ia morrer, ia para o inferno. Agora muitos desses estão assustados, roendo unha, perderam a fome, perderam o sono, estão angustiados para lá e para cá. E muitos estão desesperados. Por que não dá para mim voltar a pecar? Por que o mundo não volta ao normal para mim voltar a pecar? Você precisa voltar ao Jordão. Lá no ponto zero. Você tem que voltar lá no ponto inicial, lá quando você era novo convertido, lá quando você chegava às 7 horas na igreja para orar, lá quando você chorava durante as pregações, lá quando você sentia a presença de Deus quando alguém louvava. Não esse tempo de agora que você reprova todo mundo que vai cantar, as mensagens não têm graça, você escuta uma pregação, pouco importa, entra no ouvido, sai no outro, você critica tudo, zomba das pessoas, zomba da verdade, zomba de quem quer ser fiel, tira sarro das pessoas que querem ser sinceros, que querem guardar a palavra de Deus. Ótimo! Você está precisando voltar ao Jordão. Você está precisando voltar lá no princípio. E quer que eu seja sincero? Se quiser interpretar que eu esteja fazendo meia culpa aqui agora, fique à vontade. Nós todos estamos precisando voltar ao ponto zero. Nós todos temos que voltar ao ponto zero. Jesus voltou. Chegou lá no Jordão.
Chegou lá no Jordão. Na metalúrgica nós chamamos ponto de referência. Nós chamamos ponto de referência. Quando você chega no ponto zero, nós temos que chegar no ponto zero. Posso te dizer qual que é o nosso ponto zero? Qual que é o nosso ponto zero? 0 point. Sabe qual que é o nosso ponto zero? O ponto central é Cristo. Você sabe o que significa Jordão no hebraico? Yarden. Yarden. Em inglês é Jordan. Em inglês é Jordão. Em alemão é Jordan. Mas a palavrinha hebraica é Yarden. Sabe o que significa Yarden? Aquele que desce. Aquele que desce. Posso te explicar? Aquele que desce. Me escute, por favor. Já leu o Salmo 133 que fala o Monte Hermon? Então, lá no Monte Hermon, começa um pequeno manancial e vai descendo, chega aqui no Lago de Merom. Do Lago de Merom vai descendo, até que daí daqui a pouco essa porção de água recebe o nome, Jordão. Por quê? Porque ele vai descendo desde lá do Monte Hermon, por isso que é chamado Jordão. E ele vai descendo, chega aqui embaixo, é chamado um lugar, Lago de Genezaré, Mar de Tiberíades, Mar da Galileia. Os judeus chamam de Yam Kinneret. Yam Kinneret. É assim que os judeus chamam até hoje, os árabes também. Yam Kinneret. É o Lago de Genezaré, é o Mar da Galileia, é o Mar de Tiberíades, é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Mas é o Jordão, ele vai descendo. Por isso que o nome é aquele que desce. Vai descendo. Tem gente que já está entendendo onde eu quero chegar. Jordão, aquele que desce. Aquele que desce. Depois que chegou no Lago de Genezaré, tem uma pequena sanga, um pequeno veio deste mesmo Jordão, que agora vai descendo mais ainda, até chegar na ponta, na parte mais baixa do mundo, Mar Morto. Dead Sea. Mar Morto. Mar Morto. E lá a água não se torna salgada, ela se torna 10 vezes mais salgada que a água do Oceano Atlântico, do Oceano Pacífico, do Oceano Índico. 10 vezes. São mistérios. Mas tudo começa com o Jordão, aquele que desce. Sabe o que o Senhor Jesus foi fazer no Jordão? Aquele que desce. Sabe por que hoje muitos crentes estão desviados, estão brincando com o pecado? Sabe por que hoje muitos crentes liberais estão brincando com as coisas sérias? Porque eles estão enganados. Eles não conseguem entender a necessidade que nós temos de descer. Aquele que desce, Jesus desceu. Se ele desceu, se ele foi no Jordão, quem somos nós para não descer? Sabe por que Jesus se batizou no Jordão? Aquele que desce. Ei, você que está me escutando aí que diz, eu não vou me batizar. Porque me batizar é um ato de muita humilhação. Aquele que desce, se o Filho de Deus se batizou, quem é você para não se batizar? Ah, mas eu sou filho de crente. Quem te falou que Deus tem neto? Deus não tem neto, Deus tem filho. Se converta, se arrependa, se batize porque você não é melhor que ninguém. Se batize, e é com você que eu estou falando, não é indireta não, é você que está me escutando aqui agora, que fica brincando com Deus, que vai para a igreja ou escuta as lives só para receber bênção e restauração para o teu casamento. Você que escuta esta pregação e depois que termina a pregação você vai assistir futebol, vai tomar cerveja. Você deveria entender a seriedade das coisas. Tem pessoas queridas suas que estão morrendo e você está viva porque Deus está te dando a oportunidade dizendo para você, desce, desce, desce. Deus está falando contigo agora. Deus não está brincando não. Os ímpios estão percebendo que as coisas estão sérias. Você vai ter coragem de continuar fazendo o que você fazia? Profanando, zombando das coisas sérias, das coisas de Deus? Você vai ter coragem? Desce, desce. O Senhor Jesus está falando. Ele está alertando. Ele está alertando. Ô pastor, mas dessa maneira, eu queria uma palavra de mais esperança. Olha a época que nós estamos vivendo. Você quer que eu complique e deixe a coisa um pouquinho pior? Eu e você, nós vamos morrer. Vamos. É o último Jordão que nós temos que atravessar. O Jordão da morte. Se lembra que eu falei? Yarden, aquele que desce? Todos nós teremos que descer.
Jesus se batizou, nós temos que nos batizar. Jesus morreu, nós também vamos morrer. A não ser que Jesus volte antes e nos arrebate. Caso contrário, teremos que morrer. Eu, você, teu avô, tua avó, teu bisavô, tua bisavó, morreram ou não? Morreram. Você também. Todos nós. A diferença é a seguinte: o Senhor Jesus vai atravessar conosco esse Jordão. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O Senhor Jesus vai atravessar esse Jordão conosco. Glória a Deus. Começa a demonstração da presença de Jesus lá com Josué. Aleluia. Vamos prosseguindo a demonstração com Eliseu. E depois vamos ver a presença do Espírito Santo com Jesus, que ele vai confirmar, recitando Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus atravessa o Jordão. Jesus agora vai para lá, para fugir dos falsos e mentirosos religiosos. Porque existe uma diferença entre ser religioso e ser falso religioso. O errado é ser um falso religioso. É ser um pagão, é ser um mundano, ser um profano, ser um falso profeta, um mentiroso, um enganador. Esse é o maior problema. O Senhor Jesus consegue. O Senhor Jesus está com o seu povo. O Senhor Jesus está comigo. O Senhor Jesus está contigo. Nós vamos atravessar esse Jordão. O Senhor Jesus está falando conosco. Ele está nos dando oportunidade de salvação. Você que está me escutando agora, Jesus te ama. Jesus te ama. Mas você tem que descer. Eu tenho que descer. Às vezes nós estamos no pedestal. Às vezes os fatores econômicos, intelectuais ou estratégicos nos permitem estar numa posição diferente da posição do nosso próximo. Às vezes nós estamos mais altos, mas o Senhor está dizendo para nós, tem que descer. Desce a casa do oleiro. Se lembra? Desce. Tem que descer. Temos que descer. A Bíblia Sagrada relaciona descer com humilhação, com humildade. Você sabe que Deus não dá graça ao soberbo, não. Deus resiste ele. Deus dá graça para o humilde. É por isso que você está agora escutando esta palavra. Porque Deus colocou humildade no teu coração. Quer saber? Você não vai atravessar sozinho o Jordão. Deus vai atravessar contigo. Aleluia. Creia nesta palavra. Já temos testemunho de pessoas dizendo, eu vou voltar a fazer a obra. Isso. Assuma esse propósito. Só não brinque com Deus. Faça a tua parte, porque Deus vai fazer a dele bem feita. Deus vai cuidar de você. Assim como se abriu o Jordão para que Josué atravessasse o povo e passasse. Assim como se abriu o Jordão para Eliseu. Assim também o Senhor vai abrir o Jordão para você. Vai abrir para todos nós. Mas nós temos que entender. Temos que descer. Eu quero convidar você aqui agora, que não aceitou Jesus ainda. Você precisa aceitar Jesus. Não adianta você ficar disfarçando. Não adianta você ficar pulando de live em live para ver qual que é a mais popular, qual que é a mais chamativa, qual que é a mais tranquila. Não adianta você fazer isso. Chega um momento que Deus vai te emparedar e é tudo ou nada. Não adianta você tentar escapar. E chegou esse momento agora. Você vai deixar para amanhã? Será que existe o amanhã? Será que ele pertence a nós? Confiado em quem você vai deixar para amanhã a tua decisão? Confiado na Organização Mundial da Saúde? Confiando nos pronunciamentos do Senhor Tedros Adhanom Ghebreyesus? Você vai tomar a tua decisão amanhã fundamentada em quem? No ministro da Saúde do Brasil? Tem uma notícia que não é muito boa. Nós nem temos um ainda. Ou você vai se fundamentar nos secretários estadual e municipal de saúde. Para dizer, eu tenho o dia do amanhã. O amanhã me pertence. Ou porque você tem dinheiro, tem uma conta bancária boa, descobriu uma nova forma de ganhar dinheiro em casa. Excelente. Mas isso também não são credenciais para você confiar no dia do amanhã. Se entregue para Cristo aqui agora. Levanta a sua mão, aceita Jesus aí agora. Pare de brincar com a tua salvação. Pare de brincar com a oportunidade que Deus te dá. Pare de brincar com as chances que Deus está te dando. Deus está te dando essa chance agora. Deus está te dando essa oportunidade. Naamã não perdeu a oportunidade que ele teve de mergulhar no Jordão. Ele não jogou fora. Quase que ele jogou fora.
por preconceito, escolhendo se banhar em Abana e Farfar, rios da Síria. Provavelmente o apóstolo Paulo foi batizado em Abana, no rio Abana, ou no rio Farfar. Mas Naamã não jogou fora a oportunidade. Você vai jogar? O que é o Jordão, pastor? O Jordão é a misericórdia de Deus. Mas como é que eu vou ter certeza que eu vou mergulhar nesse Jordão? Como é que eu vou ter certeza? As águas desse Jordão vão me purificar. São as lágrimas que estão correndo nos seus olhos agora. Glória a Deus. Levanta a sua mão para o céu. Diga comigo, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Salva a minha alma. Escreva o meu nome lá no céu, no livro da vida. Sela com teu sangue, porque eu creio na salvação, através do Senhor. Eu estou me humilhando agora, Senhor. Eu estou descendo agora, para receber a tua palavra na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Eu vou orar por você. Senhor, meu Deus, alcança, meu Deus, este irmão, esta irmã, que com toda a seriedade do seu coração, esta pessoa está recebendo a tua palavra aqui agora. Senhor Jesus, querido, salva esta alma, salva este homem, salva esta mulher, da condenação do inferno, que é uma realidade, não é uma piada. O Senhor sabe que isso é sério. Salva esta alma, Senhor. Liberta este homem, liberta esta mulher. Transforma esta vida, que não consegue escapar do pecado, que não consegue largar as práticas imundas e pecaminosas. Liberta esta pessoa. Liberta, Senhor, do acesso frenético ao celular, às redes sociais, ao que não presta, ao pecado. Liberta esta pessoa da prostituição. Liberta da mentira. Liberta da vaidade, do mundanismo. Liberta essa pessoa. Liberta dos espíritos malignos que estão atormentando a vida dela. Liberta da depressão. Liberta do coronavírus. Liberta do desemprego. Liberta, Senhor, liberta. O Senhor tem poder, a tua palavra diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Liberta esta pessoa agora, pelo poder do nome de Jesus. Eu creio na tua santa palavra, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fica firme com Jesus. Fica firme com Cristo. Fica firme na palavra de Deus. E não se esqueça de descer. Todo dia, quando você sair de casa, desça. Dobre seu joelho e se humilha. Aquele que desce. Jesus desceu o Jordão. Jesus desceu o Jordão. Nós também temos que descer. Amém? Você que está com teu coração revoltoso por causa dessa palavra, eu não tenho que te pedir desculpa. Mas eu quero que você entenda, por favor. Jesus te ama. A palavra foi de Deus. A Igreja Deus e Amor é uma igreja de oração. E pode ter certeza que esta pregação foi o Espírito Santo que inspirou para falar contigo. Receba esta palavra, se humilha. Aceita esta palavra. Aceita. Receba as bênçãos relacionadas a esta palavra. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Eu quero deixar aqui o nosso número de telefone para consolidação. 41 988 15 6609. 41 988 15 6609. Este é o número do nosso telefone de consolidação. O nosso e-mail é queroaceitarjesuscuritiba@gmail.com. queroaceitarjesuscuritiba@gmail.com. Que Deus abençoe a todos. Receba esta palavra em nome de Cristo. Amém? Às 17 horas nós teremos 1 hora de oração aqui. Das 17 às 18. Que Deus abençoe a todos. Fico muito feliz com a participação de todos vocês. Em nome de Jesus, receba esta palavra. Vamos fazer a oração da fé. Senhor, meu Deus, abençoa teu povo aqui agora. Guarde e livre o teu povo, Senhor Jesus, com teu sangue, com o poder da tua santa palavra. Meu Deus, opera milagres. O Senhor está me revelando aqui que o Senhor está operando. Continua operando, meu Pai. Vai repreendendo toda a força do maligno agora. Dá vitória para o teu povo. Segura a tua igreja em tuas mãos. Dai saúde, dai graça para os teus escolhidos nesta hora. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor, na tua força, na tua graça, no teu Espírito Santo. Renove esta irmã, renove este irmão. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Amém? Levanta a sua mão para o céu. Vamos despedir com alegria.
A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. E a paz do Senhor Jesus. À noite a live com a irmã Eliette Reis. Isso, à noite a live com a nossa irmã Eliette Reis, pregando a palavra de Deus, orando em favor de todos nós, aqui na nossa página da Igreja Pentecostal Deus e Amor, Curitiba. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos ouvir, convite, né? Vamos ouvir o convite aqui Sem condições de fazer da um serva de devocional. Deus. Glória a Deus. Vamos ouvir o convite aqui, na voz da serva de Deus. Graças a Deus. Da nossa irmã Eliette, né, esposa do pastor Everaldo, que ontem esteve conosco, pastor Everaldo. Então vamos ouvir aqui a palavra na voz da serva de Deus. A paz do Senhor, ouvintes do programa Voz da Libertação. Aqui quem vos cumprimenta é a irmã Eliette Reis, e é com muita satisfação, com muita alegria, que estarei juntamente com os meus irmãos nesse domingo à noite, na programação da poderosa campanha Jesus apazigua a tempestade. Espero por você, tenho certeza que Deus tem uma resposta para a tua vida. Até lá, se Deus quiser. Glória a Deus. Deus abençoe. O irmão Alexandre fala. O irmão Alexandre já está dizendo, se eu sumir um pouquinho é por causa do trabalho. Tá bom, irmão Alexandre. Que Deus te abençoe, que Deus te prospere grandemente lá. Né? Vamos sentir saudades, mas assim que o irmão puder, esteja conosco. Sempre participando, sempre compartilhando com as pessoas, né? Que Deus abençoe grandemente a todos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.